Aqui é o contrário. Acontece também. Acontece. Mais difícil, mas acontece. Uma mulher foi presa suspeita de ter envolvimento na morte do marido. Ela teria sido acorrentada enquanto o companheiro era assassinado por supostos bandidos encapuzados. Mas desde que essa história chegou aqui pra gente, já na redação, a nossa Viviane, que é a nossa coordenadora de produção... Tava descendo o quadrado, né? É isso mesmo. A senhora matou a charada. Tava difícil de engolir, né? Tava difícil de engolir, mas enfim, a gente tem que aguardar a investigação da polícia para poder falar qualquer coisa. Sim, e a gente segue todos acompanhando. Nós nos atemos aos fatos, não às suposições. Exatamente. Olha só, pouquíssimos dias depois, de vítima, essa mulher passou a ser a principal suspeita do crime, doutora. Passou a ser a principal suspeita do crime. E a gente nem vai fazer cara de surpresa, né? O público, talvez, a gente já não estava mais se surpreendendo com a história, né? Mas vamos trazer a reportagem para você agora. Vê se você se surpreende com o que vai ser mostrado nessa reportagem aí. Para a Polícia Civil, a mulher é a principal suspeita. Nós podemos afirmar, a priori, que a versão da esposa da vítima não condiz com a realidade dos fatos. Aguardamos, embora constatamos isso imediatamente, aguardamos a conclusão dos primeiros laudos, que foi o levantamento de local, que denotam que a versão que ela apresentou é muito inverossímil. E o comportamento também apresentado difere bastante da realidade e da experiência que os policiais têm no caso. Odete Batista está presa preventivamente na cadeia pública de Corbélia, por possível envolvimento na morte do marido, Dirceu Borchá, no dia 7 de janeiro. A mulher foi encontrada acorrentada nesta cadeira, em frente de casa. Aos policiais, ela afirmou que foi rendida por 4 homens de madrugada. Os bandidos teriam entrado e assassinado o esposo. Mas a reconstituição do crime mostrou outra coisa. Ela disse que o marido estava embriagado, nós constatamos já que não estava, que 4 pessoas bateram na porta. Nós fizemos o mesmo percurso que ela falou, como se fosse criminosa. O barulho é muito grande. Essa mecânica dos fatos, da forma como ela afirmou, seria muito difícil de acontecer. Outro fato, ela amarrada numa cadeira de plástico. E a primeira atitude dela é conseguir abrir uma porta, subir uma rampa e pedir socorro, ainda presa à cadeira, sendo que ela estava a 20 metros e não foi nem ver o que teria acontecido com o próprio marido. Outras provas e a possível motivação do crime não foram divulgadas para não atrapalhar a investigação. De acordo com o delegado, também há fortes indícios da participação de outras pessoas no crime. E depoimentos ainda serão colhidos antes da conclusão do inquérito. Existem provas que poderiam ser consumidas caso ela estivesse em liberdade. Então, com ela já presa, nós temos uma tranquilidade, um período mínimo aí de 60 dias para a gente conseguir chegar às circunstâncias e detalhes de como se deram os fatos. Pois é, tá aqui, né? Dona Odete e o Dirceu, que agora já não está mais entre nós. É uma história que, segundo a polícia, ela teria criado, né? Teria idealizado, talvez, mas ela teria participação na morte do marido, o Dirceu. Aqui também, né, doutora Márcia? Desde que a senhora ouviu a história pela primeira vez, como a senhora disse, desceu? Sim. Quadrado. Muito fantasiosa? Na verdade, quando você vê uma história que parece que tem muito mais do que precisa, e a mentira ela costuma ter muito mais detalhes do que é necessário ter, e aí você pega e vê um local e diz assim, espera um pouquinho, alguém vai lá e bate na porta e quem vai atender é a mulher, não é o marido? Às 4 da manhã? Difícil, né? Aí ela é acorrentada numa cadeira e não sofre nenhuma lesão, não grita, não, né? Uhum. Aí a equipe muito bem fez, de mais ou menos no mesmo horário, fazer o mesmo percurso, reproduzir aquilo e disse assim, impossível que ninguém tenha ouvido nada. Então, enfim, a polícia faz o trabalho dela, né? Ouve primeiro, atenciosamente, a pessoa que reproduz a informação e depois passa a tentar provar que aquilo existiu ou não. Então, estamos no ou não. Não foi da forma que ela contou e quando se começa mentindo,
é porque tem algum interesse nessa realidade E agora, falsa. o que precisamos saber é a motivação disso, né? A motivação e desse quem crime. participou, porque E ela quem não o participou. fez sozinha. Exato. Então existe participação de outros elementos. Maconha